28ª leitura do livro Gestão de Alta Performance. O autor é Andrew Grove. Vamos retomar a nossa leitura no início do capítulo 15, na página 247. A remuneração como um feedback aplicável à tarefa. O dinheiro tem seu papel em todos os níveis de hierarquia da motivação de Maslow. Como já vimos, uma pessoa precisa de dinheiro para pagar comida, moradia e um plano de assistência médica, que fazem parte de suas necessidades fisiológicas e de segurança. Quando a pessoa sobe na hierarquia das necessidades, dinheiro assume outro significado, transformando-se em uma medida de seu valor em um ambiente competitivo. Vimos um teste simples que pode ser aplicado para determinar o papel exercido pelo dinheiro na mente de uma pessoa. Se o valor absoluto de um aumento salarial for importante, essa pessoa provavelmente é motivada por necessidades fisiológicas ou de segurança. Mas se o valor relativo de um aumento salarial, o que a pessoa ganha em comparação aos colegas, tiver mais relevância, é provável que a pessoa seja motivada pela autorrealização, porque nesse caso o dinheiro é uma medida e não uma necessidade. Quando a pessoa começa a ganhar mais, os aumentos salariais incrementais passam a ter cada vez menos utilidade material para ela. Pela minha experiência, os gestores de nível intermediário ganham o suficiente para que o dinheiro não tenha uma importância material significativa para eles, mas não ao ponto de deixar de ter qualquer importância material. É claro que as necessidades podem variar muito de um gestor de nível intermediário a outro, dependendo de suas circunstâncias individuais. Quantos filhos ele tem, se o cônjuge trabalha fora ou não, e assim por diante. Como supervisor, você deve ficar muito atento às diversas necessidades financeiras de seus subordinados e demonstrar que está ciente delas. Você deve ser especialmente cuidadoso para não projetar suas próprias experiências aos outros. Esse é um recado bastante importante. Você deve ser especialmente cuidadoso para não projetar as suas experiências aos outros. Ou seja, as suas necessidades, a sua forma de lidar com o dinheiro é diferente da dos outros. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Como gestores, nosso trabalho é obter um bom desempenho de nossos subordinados. Portanto, precisamos distribuir, alocar e usar o dinheiro como uma forma de fornecer o feedback aplicável à tarefa. Para tanto, a remuneração deve ser claramente vinculada ao desempenho, que, como vimos, é muito difícil de avaliar com precisão, considerando que um gestor de nível intermediário não tem como ser pago por unidade produzida. Seu trabalho nunca pode ser definido por um cálculo simples de output. E, considerando que o desempenho de um gestor ou desse gestor depende muito da performance da equipe, é difícil criar um sistema de remuneração diretamente vinculado ao desempenho individual dele. Mas é possível chegar a um meio termo. Uma parte da remuneração de um gestor de nível intermediário pode ser baseada em seu desempenho. Chamaremos essa remuneração de bônus por desempenho.
a porcentagem representada pelo bônus deve aumentar conforme sua remuneração total. Assim, para um gestor sênior que recebe um salário alto e para quem o salário absoluto faz relativamente pouca diferença, o bônus por desempenho deve chegar a 50%, enquanto o bônus de um gestor de nível intermediário deve constituir algo entre 10% e 25% da sua remuneração total. Mesmo que sua renda possa lhe causar dificuldades, dependendo das suas circunstâncias pessoais, podemos ao menos lhe dar um gostinho do feedback aplicável à tarefa. Para criar um bom esquema de bônus por desempenho, precisamos lidar com a variedade de questões. O desempenho do gestor é vinculado ao desempenho de uma equipe, ou é relacionado principalmente a seu trabalho individual? Repetindo a frase que ficou mal pontuada, para criar um bom esquema de bônus por desempenho, precisamos lidar com uma variedade de questões. O desempenho do gestor é vinculado ao desempenho da equipe ou é relacionado principalmente ao seu desempenho individual? Se for o primeiro caso, quem constitui a equipe? Trata-se de uma equipe de projeto, uma divisão ou corporação como um todo. Também precisamos definir o período a ser coberto pelo bônus por desempenho, sempre lembrando que, embora causa e efeito tendam se contrabalancear por um bom tempo, é importante pagar o bônus não muito tempo depois do momento em que o trabalho foi realizado, para que o subordinado possa se lembrar das razões que o levaram a ser recompensado. Além disso, é crucial definir se o prêmio deve se basear estritamente em itens que podem ser contados, como desempenho financeiro. No atingimento dos objetivos mensuráveis ou em critérios subjetivos que pode desviar para um concurso de beleza. Repetindo a última frase, além disso, é crucial definir se o prêmio deve se basear estritamente em itens que podem ser contados, como desempenho financeiro, no atingimento de objetivos mensuráveis ou em critérios subjetivos que podem nos desviar para um concurso de beleza. Por fim, o esquema de remuneração deve variar de acordo com as circunstâncias da empresa, ou seja, evite esbanjar recursos se a empresa estiver à beira da falência. Se você levar todas as questões em conta, é provável que se saia com alguns esquemas complexos. Por exemplo, você pode ter um esquema que baseia o bônus por desempenho de um gestor em 3 fatores. O primeiro só incluirá seu desempenho individual de acordo com a avaliação de seu supervisor. O segundo levaria em conta o desempenho objetivo de sua equipe imediata, talvez seu departamento. O terceiro estaria vinculado ao desempenho financeiro geral da corporação. Ao pagar, digamos, 20% da remuneração de um gestor, dividi-la em 3 partes. Qualquer uma delas só terá um pequeno impacto na remuneração total se deixar de transmitir um senso de importância, independente do sistema de bônus que você decidir implementar. Será possível criar um esquema que oferecerá exatamente
o que você deseja. Entretanto, os melhores esquemas colocarão o desempenho em primeiro plano e fornecerão um feedback aplicável à tarefa. Agora vamos dar uma olhada em como definir os salários. Na teoria, existem duas maneiras de fazer isso. Em um extremo, a quantia é decidida apenas em termos da experiência do funcionário. No outro, só em função do mérito. Na abordagem baseada apenas na experiência, o salário de um funcionário aumenta conforme o tempo que ele passa em determinado cargo. Nesse caso, é importante notar que qualquer cargo tem um valor máximo. Se o funcionário passar muito tempo nessa função, seu salário se estabilizará, como mostra a figura abaixo. Já na abordagem baseada apenas no mérito, o salário independe do tempo que o funcionário passa no cargo. Nesse caso, a mensagem é: não interessa se você acabou de entrar na empresa ou tem 20 anos de casa. Meu único interesse é seu desempenho no cargo. Ainda assim, determinado cargo deve ter um valor máximo. As normas sociais podem nos forçar a adotar algumas práticas de remuneração lastimáveis. Por exemplo, mesmo dizendo que todo cargo tem um teto no qual o salário deve se estabilizar, em geral, permitimos que um funcionário seja muito bem pago, porque nós, os gestores, continuamos lhe concedendo aumentos só pela força do hábito. Abaixo tem uma tabela com apenas a experiência, é o tipo A, apenas mérito é o tempo e o meio termo, tempo e desempenho. Existem duas formas puras de administração de salários. A maioria das empresas adota em um meio termo. Muitas organizações adotam a forma pura de administração de salários baseado apenas na experiência. As grandes empresas japonesas tendem a não fazer nenhuma distinção com base no desempenho nos primeiros 10 anos de casa do funcionário, que provavelmente são os mais produtivos da vida de um profissional. Da mesma forma, os sindicatos e a maioria das instituições públicas se inclinam às escalas salariais baseadas apenas na experiência. Se entrar na discussão de essa abordagem ser justa ou não, a mensagem da administração é que o desempenho não importa muito para uma organização. Vejamos o caso dos professores que atuam em muitos sistemas escolares. Um bom professor recebe o mesmo salário que um péssimo professor se os dois tiverem o mesmo tempo de casa. Em geral, a avaliação de um professor não é vinculada nem simbolicamente à remuneração, o que me leva a questionar se o sistema de notas acadêmicas do tipo aprovado, reprovado não se originou no esquema de remuneração dos professores. Ao mesmo tempo, a administração de salários baseadas apenas no mérito é impraticável em sua forma pura. Na hora de pagar um salário justo a um funcionário, é muito difícil ignorar o tempo de casa dele. Assim, a maioria das empresas opta por um esquema entre esses dois extremos, constituindo um meio termo que assume a forma das curvas mostrada na figura ao lado.
O formato das curvas da abordagem do meio termo aproxima-se das curvas que representam a abordagem baseada apenas na experiência. Mas, como você pode ver, apesar de o salário das pessoas começar no mesmo nível, ele aumenta em velocidades diferentes e chega a pontos diferentes, dependendo do desempenho individual. Dos três esquemas, o baseado apenas na experiência é naturalmente o mais fácil de administrar. Se o seu subordinado não gostar do aumento que recebeu, basta lhe mostrar a política da empresa segundo a qual, para o tempo X de casa, ele merece e recebe o salário Y. Já um supervisor que tenta aplicar o segundo tipo de esquema baseado no mérito ou de meio termo precisa decidir como alocar um recurso financeiro finito. Ou seja, recurso finito de dinheiro, o que requer ponderação e esforço. Se optarmos por usar esses esquemas, teremos de encarar o princípio inquietante para muitos gestores, de que qualquer sistema baseado no mérito requer uma avaliação comparativa e competitiva dos funcionários. A remuneração baseada apenas no mérito simplesmente não tem como funcionar se não admitirmos que, se uma pessoa vai ganhar o mesmo salário, outra vai ter que ganhar o pior salário. Na nossa sociedade, não temos problema algum em aceitar uma avaliação competitiva em um evento esportivo. Até a pessoa que chega em último lugar em uma corrida aceita o sistema, que deixa claro que alguém tem que terminar em último lugar. Já no trabalho, infelizmente, um esquema de avaliação competitiva, não raro, se torna uma questão carregada, difícil de aceitar e administrar, mas é um pré-requisito se quisermos usar salário como forma de incentivar o desempenho. As promoções que levam a uma mudança considerável no trabalho de uma pessoa são importantíssimas para a saúde de qualquer organização e devem ser ponderadas com muito cuidado. É claro que, para o funcionário em questão, uma promoção geralmente significa um considerável aumento salarial. Como vimos, as promoções também têm uma grande visibilidade para outros colaboradores e, portanto, transmitem um sistema de valores no resto da empresa. As promoções devem ser baseadas no desempenho, porque essa é a última maneira de valorizar e manter e perpetuar o bom desempenho. Ao falar sobre promoções, não temos como deixar de fora o princípio de Peter. Quando uma pessoa é boa em seu trabalho, ela é promovida até atingir seu nível de incompetência e lá permanece. Como toda boa caricatura, o princípio de Peter representa pelo menos uma parte do que realmente acontece em um sistema de promoção baseada no mérito. Observe a ilustração a seguir, que mostra as promoções recebidas por um funcionário, no ponto A. As demandas do cargo 1 o sobrecarregam de tal maneira que ele só consegue apresentar um desempenho mediano. No jargão da avaliação, o desempenho ele atende aos requisitos do cargo. Com o passar do tempo, ele recebe mais
treinamento e fica mais motivado, melhorando sua performance a um nível acima da média. Ou, no jargão de avaliação de desempenho, atinge um ponto em que supera os requisitos do cargo. Nesse ponto, consideramos que o funcionário pode ser promovido e o promovemos ao cargo 2, no qual ele inicialmente só apresentará um desempenho que atende aos requisitos. À medida que ganha experiência, ele volta a superar os requisitos do cargo. Com o tempo, ele provavelmente volta a ser promovido e o ciclo se repete. Desse modo, um funcionário de bom desempenho vai alternando entre atende os requisitos e supera os requisitos. No decorrer de sua carreira, até ele não conseguir mais sair do nível atende os requisitos, quando não será mais promovido. Penso que ele seja uma descrição melhor do princípio de Peter ou Peter na prática. Abaixo tem um gráfico que indica essa sequência. Ou seja, o funcionário é promovido para uma nova função, porque ele é muito bom naquela função anterior. Durante um tempo, ele vai apenas atingir o mínimo necessário, talvez até menos que o mínimo, mas ele vai trabalhar por um tempo sem grandes conquistas. Depois de algum tempo, com experiência, ele consegue voltar a atingir um bom nível como ele tinha na função anterior. Isso vai dar um tempo e vai sugerir que ele possa ser promovido novamente. Ele vai para outra função. Quando ele chegar nessa outra função, ele vai demorar um tempo para poder atingir ótimos resultados, enquanto ele atinge apenas bons resultados. Passa mais um tempo, ele vai de novo e o ciclo vai se repetindo. Até que chega num ponto que ele não tem mais para onde ele evoluir. Ou acabou as funções dentro da empresa, ou realmente o intelecto dele não atinge, não passa daquilo. É isso que eu entendi nas últimas falas do autor. Retomando o texto, mas será que existe alguma alternativa a isso? Eu diria que não. Se considerarmos que um funcionário atingiu o ponto B e não lhe oferecermos mais responsabilidades e desafios maiores, mesmo se ele superar os requisitos do cargo 1, não estaremos utilizando totalmente os recursos humanos da empresa. Com o tempo, o desempenho do funcionário retornará ao nível atende aos requisitos e se estabilizará nesse ponto. Assim, você encontrará dois tipos básicos de funcionário que atendem aos requisitos. Um não está mais motivado para assumir mais trabalho e responsabilidades, ou não vê mais nenhum desafio para se empenhar mais. Esse é o não competidor. O que se acomodou está satisfeito no cargo. O outro tipo é o competidor. Sempre que atinge um nível que supera os requisitos, ele se torna um candidato à promoção, a ser promovido. Ele provavelmente voltará a ser um funcionário que atende aos requisitos. Essa é a pessoa a qual Peter se referia. Mas, na verdade, não temos outra escolha a não ser promovê-lo até atingir um nível de incompetência. Pelo menos dessa forma, podemos incentivar nossos subordinados a melhorar o próprio desempenho. E, embora eles possam ter um desempenho satisfatório, na metade do tempo farão em um nível cada vez mais desafiador.
e difícil. Pode acontecer de um funcionário ser promovido a um cargo tão acima de sua capacidade que ele passa um bom tempo apresentando um desempenho abaixo da média. A solução é reciclado, ou seja, alocá-lo de volta no cargo no qual ele apresentava bons resultados antes de ser promovido. O problema é que é muito difícil fazer isso numa sociedade, pois costuma ser visto como um fracasso pessoal. Na verdade, a culpa foi dos gestores, pela decisão equivocada de atribuir mais responsabilidade ao funcionário. Normalmente, a pessoa que é promovida além de sua capacidade é forçada a sair a empresa em vez de ser incentivada a retroceder um pouco na sua carreira. Eu falei isso na leitura anterior. Ser promovido é muito bacana, mas pode acontecer de você não conseguir atingir aquele resultado que a empresa ou você mesmo espera da sua atuação. E voltar atrás, às vezes, é muito difícil. Alguns não aguentam a pressão. E, às vezes, a empresa prefere demitir a pessoa do que colocá-la naquele cargo novamente. Então, é um detalhe bem difícil mesmo para as empresas que gostam de promover internamente a sua equipe. Um desafio. E pelo que eu vi, o autor está dizendo que os gestores devem pensar muito bem antes de promover alguém aqui. Vamos voltar ao texto. Os gestores também devem apoiar o funcionário diante do constrangimento que ele provavelmente sentirá. Se a reciclagem for feita abertamente, todos ficarão agradavelmente surpresos ao perceber que esse tipo de constrangimento passa em muito pouco tempo e o resultado será uma pessoa fazendo um trabalho que sabemos que ela é capaz de realizar com um bom desempenho. Pela minha experiência, essas pessoas, quando recuperam a confiança, são excelentes candidatos a outra promoção e, na segunda vez, elas têm grandes chances de sucesso. Também acredito nisso. Em resumo, nós, gestores, devemos ser responsáveis e dar a nossos subordinados avaliações de desempenho francas e uma remuneração criteriosa, com base no mérito. Se fizermos isso, o resultado será a valorização do desempenho por todos os membros da organização. Muito bem, chegamos à página 254, final do capítulo 15. Capítulo 16 é Por que o treinamento é trabalho do chefe? Esse capítulo, que é o último, é muito importante. Também acho que o treinamento é o trabalho do chefe e o chefe deve acompanhar esse treinamento. Muito bem, o último capítulo tem mais 8 páginas, que daria para a gente ler em mais 30 minutos. E a última observação, que talvez leiamos nesse mesmo dia. Tá bem? Hoje é dia 7 de abril de 2024. Essa foi a 28ª leitura do livro Gestão de Alta Performance. Meu nome é Luiz Fernando Fontana e desejo que todos tenham aproveitado bem essa leitura.
Abraço e até a próxima.